Apesar de alguns estudiosos considerarem o conceito superado, falar sobre ideologia é importante porque se trata de reforçar a compreensão não somente filosófica, mas também sociológica, política, histórica e antropológica de que os seres humanos não se reduzem a um conjunto de reações biológicas ou químicas, mas, sobretudo, são seres dotados de consciência e que esta consciência se expressa subjetivamente no mundo por meio de ideias que se realizam objetivamente, na prática. Para compreender melhor a questão, mesmo que no sentido de um verbete filosófico, vamos tentar desenvolver o conceito de ideologia, caminhando ao longo do debate historicamente acumulado em torno do nosso verbete, que veremos ser tão controverso quanto polissêmico. Por isso, desde já ressalto que não tenho a pretensão de expressar alguma exegese definitiva disposta a corrigir todas as outras. Muito pelo contrário, nosso verbete tentará trazer um pouco da pluralidade que envolve as tramas deste conceito chamado ideologia, desde seus primórdios até a atualidade. Vale ressaltar que não somente no campo da filosofia, mas das ciências sociais como um todo, é consenso entre especialistas não existir conceito mais grandioso em ambiguidades, como também tão ambíguo em sua grandeza, justamente pela sua história de divergências, paradoxos, contrassensos e arbitrariedades. De partida, precisamos considerar que trata-se rigorosamente de um conceito filosófico formulado com pretensões científicas por intelectuais do início do século XIX, mas que ao longo da história se pulverizou no senso comum e no imaginário popular do Ocidente, e em face disto, normalmente é usado no âmbito do cotidiano, do nosso cotidiano, para se referir ao ponto de vista, seja de um indivíduo ou de determinado grupo social, sobre a vida, trazendo visões de mundo ou sobre determinada questão política. Isso leva facilmente a ideologia a assumir uma conotação pejorativa. Portanto, gostaria de sugerir pensarmos a ideologia enquanto uma contradição em processo e imanente à formação do sujeito moderno e suas formas de vivenciar subjetivamente o conteúdo das relações sociais e da qual nem este que vos fala pode escapar. Como li certa vez durante minhas pesquisas, a ideologia pode ser comparada a um mau hálito, tendo em vista que todo mundo tem em algum momento do dia, mas normalmente a gente só percebe o mau hálito nos outros. E por que falamos da modernidade? Ora, o termo ideologia surgiu sob o signo da aporia entre razão e liberdade, no contexto histórico do iluminismo francês e suas disputas ideológicas. Essa história começa em 1804, quando o filósofo francês Destutt de Tracy cunhou o termo na sua obra Éléments d'idéologie, Elementos da Ideologia, com a intenção de propor uma ciência que, segundo ele, se trataria de um exame científico da natureza das ideias. Tracy tentou, sob o espírito newtoniano dominante à época, empreender uma teoria das ideias em oposição à metafísica. Nesse sentido, Tracy foi inspirado pelo paradigma teórico fundado pelo iluminista francês Étienne Bonnot de Condillac, que viveu entre 1715 e 1780. Um filósofo que, em sua teoria acerca das ideias, formulou uma espécie de síntese entre os métodos de Francis Bacon e René Descartes, a física de Isaac Newton e a revolução científica causada pela sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, de 1687, juntamente com a teoria empirista de John Locke. Tal definição apresentada por Tracy carregava a pretensão de esclarecer cientificamente a base material do pensamento humano, segundo ele, livre de ilusões. A essa ciência das ideias ele denominou de ideologia, dando-lhe um sentido unicamente positivo. Segundo o filósofo britânico Terry Eagleton, em seu livro intitulado Ideologia, mais uma leitura super didática sobre o tema, fica a dica, a ciência das ideias veio para ser considerada a base da educação e da moral, pautadas no ideal iluminista francês,
que apregoava a razão como principal instrumento para se alcançar o sonho iluminista no esteio político do idealismo revolucionário. Neste contexto, entre 1794 e 1815, a ideologia dominou em conteste a paisagem intelectual francesa e se propunha justamente como ciência das ideias. Paul Ricoeur, no seu livro A Ideologia e a Utopia, explica que era, por assim dizer, uma filosofia semântica, cuja tese principal era que a filosofia não tem a ver com as coisas ou com a realidade, mas com as ideias. Afinal, para Destutt de Tracy, abre aspas, a mais preciosa das invenções humanas é a capacidade de expressar suas ideias. Fecha aspas. Conforme narra o sociólogo chileno Jorge Larraín, em seu livro The Concept of Ideology, o conceito de ideologia, sem dúvida um dos melhores livros até hoje produzidos sobre o tema, infelizmente ainda sem tradução no Brasil, foi com Napoleão que o termo adquiriu o sentido negativo que perdura até hoje. O imperador francês inicialmente teve como aliado o grupo de Destutt de Tracy, autodenominado de ideologistas, do francês ideologistes, que poderíamos traduzir como cientistas das ideias. O grupo atuava, obviamente, para a consolidação dos propósitos políticos napoleônicos no campo da educação e da ciência, sobre o projeto de construção do Instituto Nacional da França. Porém, por conta destes intelectuais não aceitarem os excessos do seu autoritarismo, Napoleão se revolta e acusa a sua própria elite intelectual e filosófica de serem doutrinadores sob a alcunha de ideólogos, aí do francês ideólogo. Àquela altura, todo intelectual que manifestasse opinião crítica ao governo napoleônico era acusado de fazer doutrinação ideológica. Assim, os ideólogos rapidamente tornaram-se inimigos de Napoleão e o próprio conceito de ideologia, vejam só, ingressou no campo da luta ideológica. Significava agora que o liberalismo político e o republicanismo estavam em conflito aberto com o autoritarismo bonapartista. E aí vale lembrar que este sentido pejorativo mais tarde será adotado pela ácida crítica de Marx e Engels, feita à filosofia alemã por volta de 1845, no sentido de falsa consciência, sobretudo com relação ao grupo que ficou conhecido por hegelianos de esquerda. Na esteira deste debate, Karl Mannheim, na obra Ideologia e Utopia, leitura que também recomendo, esclarece que, junto da ideologia, o conceito de consciência foi o caminho tomado pela filosofia alemã, mesmo que não de maneira deliberada, para superar a concepção particular da ideologia parida no debate francês ancorado no empirismo inglês, rumo, agora, a uma concepção total, aos níveis noológico e ontológico. Para explicar melhor isso, Mannheim aponta que o primeiro passo significante nesta direção consistiu no desenvolvimento de uma filosofia da consciência, sobretudo a partir do filósofo alemão Immanuel Kant. No entanto, Mannheim destaca que a própria palavra ideologia não possuía de início nenhuma significação ontológica, não incluía nenhuma decisão quanto ao valor das esferas diferentes de realidade, uma vez que originalmente denotava apenas a teoria das ideias que se propunha como uma ciência das ideias. Nós sabemos que Destutt de Tracy, é importante destacar, leu Kant, e o esquema kantiano causou muito incômodo no francês, embora alguns especialistas defendam que Tracy não parecia ter compreendido muito bem a Revolução Copernicana de Kant. Para saber mais sobre essa questão, há um texto publicado em 2012 nos Cadernos de Filosofia Alemã da USP, pelo pesquisador brasileiro Pedro Paulo Pimenta, intitulado Os Antípodas Franceses de Kant. Com o idealismo alemão, a crítica da realidade ganha uma formulação que dá centralidade ao sujeito que percebe, descolada da superstição e da teologia, e assim realiza, digamos, no plano espiritual, aquilo que os franceses realizaram nas ruas com a guilhotina. Assim,
A filosofia alemã entra para a história com sua filosofia da consciência, que se tornou um marco monumental para o desenvolvimento do pensamento ocidental, erguido como uma filosofia crítica. E aí eis o movimento por meio do qual a Alemanha realiza, ao seu modo, aquilo que os franceses tentaram empreender com a sua ciência das ideias, na ideologia. De qualquer modo, não podemos negar o peso da contribuição francesa, desde Francis Bacon, com sua teoria dos ídolos, considerada também como uma precursora da ideologia, passando por Condillac, até Destutt de Tracy, que realmente cunha o termo que dá nome ao nosso verbete. Para resumir a ópera, nós podemos recorrer aos 3 estágios enumerados por Karl Mannheim, em Ideologia e Utopia, como pilares dessa filosofia da consciência que representa, no caso, a Revolução Alemã, enquanto protoforma da crítica da ideologia, que mais tarde ficou conhecida na Alemanha por Ideologiekritik. Vamos lá. Primeiro veio Kant, com uma crítica de base noológica e epistemológica, tomando como fundamento a existência de princípios puros e apodídicos, depurados da experiência empírica e assentados na sua teoria do conhecimento formulada na crítica da razão pura. Em segundo lugar vem Hegel, pois à medida que Kant postulou que as determinações conceituais do sujeito pensante não podem ser conhecidas como aquelas do próprio ser, é precisamente nesta situação criada pelo pensamento kantiano que Hegel atua de forma crítica no sentido de dar continuidade à tarefa da filosofia crítica a partir do ponto nevrálgico da formulação kantiana. Qual é? A filosofia transcendental. Em uma de suas brilhantes entrevistas, o filósofo brasileiro Paulo Arantes nos traz uma síntese da contribuição hegeliana ao dizer que, abre aspas, em Hegel, a consciência, ao mesmo tempo em que é uma fábrica de ideologias, é a crítica dessas ideologias, porque a consciência corrige a si mesma. Ela é a sua própria medida. Portanto, a ideologia e a falsa consciência não são inteiramente falsas. Há um momento de verdade que é inconsciente e obscurecido, porque há uma relação de poder e de dominação na ideologia, mesmo no impulso do auto-engano e da racionalização. De sorte que o conceito de ideologia, por assim dizer, confia numa verdade substantiva que existe e é expressa por ideias, que por sua vez são eminentemente práticas. Por isso, segundo Paulo Arantes, a ideia que está embutida na ideologia é a que Kant tinha em mente, que é sempre a ideia de razão e necessariamente prática, pois tem a ver com sua realização ou não no mundo. O terceiro estágio surge com Marx e sua concepção da consciência situada na totalidade concreta do que Marx chama ainda em 1844 de ser social. E mais tarde, juntamente com Engels, consolidam esta concepção na noção de praxis para se contrapor à antropologia do filósofo alemão Ludwig Feuerbach. Nesse sentido, a crítica de Marx e Engels afirmará contra o sensualismo feuerbachiano do homem e seu gênero como objeto sensível, um indivíduo enquanto ser histórico e social que existe somente à medida que se autoproduz, não apenas de maneira consciente, mas sobretudo objetiva, por meio do trabalho de toda a sociabilidade construída historicamente a partir deste, que para Marx encontra sua totalidade no conceito de capital, que divide a sociedade em classes antagônicas e se apropria do Estado, fazendo deste uma instância essencialmente ideológica. Mais uma vez, o filósofo Paulo Arantes nos ajuda a compreender este processo na mesma entrevista que citei antes, ao explicar que a matriz da crítica de ideologia é o idealismo alemão, até porque ele mesmo é a transposição, não deliberada, é claro, do funcionamento real desse processo social de produção da ilusão. O primeiro a se dar conta desse novo âmbito material da crítica foi justamente Hegel, a fonte de Marx. Ou seja, a ideia de crítica da ideologia é a ideia de reflexão tal como ela aparece na fenomenologia do espírito. O que faz a consciência, se pergunta a fenomenologia, segundo Hegel? Ela se ilude também. Ela é uma fábrica de ideologia.
mas ela se distingue pela seguinte peculiaridade: a reflexão. Essa reflexão vai reaparecer em Marx, só que de maneira, ao mesmo tempo, fantasmagórica e real. Ou seja, é o capital que se refere a si mesmo, o fetiche do fetiche. O capital funciona como se fosse uma consciência, valoriza-se a si mesmo, refere-se a si mesmo, mede as suas quantidades. Ainda no campo marxista, cabe ressaltar, obviamente não temos tempo agora para aprofundar a questão, que o debate em torno da ideologia se divide inicialmente entre, de um lado, uma perspectiva gnosiológica, dentro da qual podemos citar desde Hans Barth, autor do clássico Verdade e Ideologia, passando pelo Kurt Lenk, famoso pelo ensaio Ideologia, Crítica da Ideologia e Sociologia do Conhecimento, até o Paul Ricoeur, autor de Hermenêutica e Ideologias. E de outro lado, a perspectiva ontológica filiada ao marxismo de inflexão lukácsiana, se recusando a reduzir a concepção marxiana de ideologia somente aos manuscritos que ficaram conhecidos como a ideologia alemã. Mas, ao contrário, leva-se em conta o quadro teórico global elaborado por Marx no seu itinerário intelectual como um todo, de acordo com a leitura do filósofo húngaro Georg Lukács. Não obstante, além das obras que já citei para vocês, podemos ainda acrescentar alguns trabalhos primorosos e também muito didáticos, escritos pelos brasileiros. Leandro Conder, com o título A Questão da Ideologia, excelente leitura, e também o Michel Louvi, com os títulos Ideologias e Ciência Social, e também As Aventuras de Karl Marx contra o Barão de Munchausen. Contudo, para fechar o nosso verbete, eu gostaria de trazer a questão da ideologia no arco teórico da teoria crítica, de modo que nos permita pensar o atual estágio de desenvolvimento da sociedade contemporânea, na era digital no século XXI. Nesta direção, podemos destacar a concepção geral acerca da ideologia encontrada na análise desenvolvida ainda no século XX por Adorno e Horkheim, na obra intitulada Dialética do Esclarecimento, bem como algumas formulações do crítico de cinema Bill Nichols, encontradas na obra Ideology and the Image, Ideologia e a Imagem, juntamente com o filósofo francês Guy Debord, na obra Sociedade do Espetáculo, e também o expoente vivo da Escola de Frankfurt, Christoph Türk, do qual destacamos a obra intitulada Sociedade Excitada. Neste escopo, campo de pesquisa ao qual me dedico atualmente, encontramos a importância, veja bem, que adquire a questão da imagem e da tecnologia no debate da ideologia, e como isso traz elementos novos para o debate historicamente acumulado, sobretudo em tempos de indústria 4.0 e da digitalização algorítmica da vida social como um todo. A meu ver, trata-se de incorporar a ideologia na formulação crítica de uma ontologia do sujeito na era da imagem digital. Pois bem, a relação entre ideologia e imagem tem seu principal ponto de inflexão ainda no século XX, em uma situação na qual a ideologia parecia ter chegado ao seu fim após a crise dos discursos políticos e correntes ideológicas que dominaram as disputas políticas até a primeira metade do século XX. Isto levou o sociólogo Daniel Bell, em 1960, a afirmar precipitadamente em seu livro, já desde o título, O Fim da Ideologia. Todavia, um pouco antes de Bell, ainda em 1947, em A Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheim irão argumentar que a ideologia está cada vez mais esvaziada de sentido e voltada para uma linguagem operacional no mundo das imagens. Mas isso de modo algum significa o seu fim ou o seu enfraquecimento. Muito pelo contrário. Enquanto no passado a ideologia ocorria principalmente através de discursos, de narrativas e princípios argumentativos sobre como era a realidade e como deveria ser, com a chegada de tecnologias cada vez mais sofisticadas em reproduzir o real em sons e imagens, a ideologia passou a ter como objeto a própria experiência do real diretamente nas formas imagéticas, como pode ser vivenciada. Segundo Adorno e Horkheim, a capacidade tecnológica dos veículos da indústria cultural produzirem a sua versão da realidade
transformou esta versão em a realidade. Este processo, em grande medida, teria tornado supérflua a lógica argumentativa e, assim, por meio da imagem, o real se torna ideológico e a ideologia se torna o próprio real, como se essa tivesse realmente desaparecido. Nessa direção, a contradição está no fato de que a imagem se torna a forma social e o principal conduto de passagem para o sujeito vivenciar o real de maneira ideológica, embora aparentemente desprovida de ideologia. Por fim, na sociedade capitalista digitalizada, estamos vivenciando estágios avançados de projeção tecnológica da interação entre realidade e consciência, por meio da qual a vida social cada vez mais é subjugada à lógica da mercadoria como sensação e espetáculo imagéticos, enquanto novas formas da ideologia, conforme analisam o Guy Debord e também o Christoph Türk, né? Que aí a gente acrescenta também o Bill Nichols no que tange à produção cinematográfica. Na era digital, tecnologias como o touch remodelam, digamos assim, a flor da pele pela ponta dos dedos, a vivência prática e cotidiana do que é reconhecido como real, que parece ter se tornado uma certeza sensível e inquestionável, de maneira imagética, por meio do toque que une o indivíduo à tela, como uma coisa só, tornando a tela uma extensão imagética do seu ser. Surge então uma nova coletividade social que se expressa como um todo de cérebros digitalmente conectados que formam um sistema nervoso virtual que se globaliza pela passividade do indivíduo online por meio de vínculos eminentemente imagéticos. Aí, eis o campo da subjetividade digitalizada e suas diatribes ideológicas. Bem, eu fico por aqui. Obrigado pela audiência e bons estudos.